vai falar sobre a oferta profética do Cordeiro. O pastor Dani, ele ofertou um cordeiro. Testemunhar para vocês que ontem eu arrecadei 12 cordeiros. Lembre de uma coisa, nesse ano, uma ferramenta poderosa que você vai usar na tua vida, que pode usar, significa uma chamada oferta. Por quê? Essa guerra contra principados, ela é de agora, ela é para agora. Então você que está assistindo, e se é uma guerra que não consegue vencer na sua família, você precisa entender a oferta. Deus fala assim, olha só, cara, Deus falando, ela vai ter que levantar uma oferta de cordeiro como um altar. E eu vou derrubar todos os altares que ela levantou na vida dela por causa de um cordeiro. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, também fala de um tempo de guerra, diz assim: eles, pois, é a guerra final, né? Sim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. No início do Novo Testamento, nós já vamos encontrar um personagem muito icônico, chamado João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista se encontra com Jesus, ou Jesus se encontra com João Batista, e João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você pode se perguntar da onde João Batista tirou esse termo chamando Jesus de Cordeiro de Deus. As profecias vão dizer, lá no livro de Isaías, capítulo 53, dizer que o Messias viria como um cordeiro mudo para ser morto pelos nossos pecados. Então nós vamos ver que Jesus ele é o perfeito cumprimento dessa profecia. Desde Gênesis capítulo 4, versículo 4, nós vemos já um cordeiro sendo sacrificado através de Abel, né, um dos filhos de Adão. E nós vemos que Deus ele se agradou dessa oferta. Mas talvez você tenha se perguntado por que Deus se agradou da oferta de Abel, porém a de Caim não, se os dois ofertaram, né? A Bíblia vai dizer que lá em Hebreus, Deus ele se agradou da oferta de Abel porque essa oferta ela simbolizava o próprio Messias, a redenção pelo sangue do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Batista, ele olha para Jesus e ele diz aí, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tinha a consciência de que Jesus ele era o Cordeiro de Deus, já profetizado, né, pelos profetas ou pela Torá. E nós vamos ver que a oferta de sangue no mundo espiritual ela tem muito efeito, porque lá em Levítico 17 diz que a vida da carne está no sangue. Então quando o sangue ele é derramado, ele serve para propiciação dos nossos pecados. Pensa comigo, em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem, né? O homem pecando contra Deus e manchando as suas vestes espirituais por causa do pecado e trazendo uma grande maldição para a terra. Mas já em Gênesis capítulo 4, nós vemos que Abel, um dos filhos de Adão, ou seja, da descendência caída adâmica, nós vemos que ele já ofertava e fazia esse ritual, ofertando uma oferta agradável a Deus, derramando o sangue de um cordeiro, né, para expiação dos seus pecados. Nós vamos ver que essa oferta foi a oferta que agradou a Deus, e não a oferta de Caim, que era somente legumes. Então nós vemos que o sangue ele tem um significado muito importante no mundo espiritual, e que é somente através do sangue que há a remissão de pecado. Que nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver que Deus pede a Abraão seu filho, Isaque, como um sacrifício. Vê que quando Abraão ele chega no Monte Moriá para sacrificar o menino, nós vemos que Deus ele substitui, né, o menino pelo um cordeiro. Deus ele dá um substituto para o sacrifício de Isaque, que era um cordeiro. Nós vamos ver que Abraão ele olha, né, para o mato e vê ali um cordeiro ou um carneiro preso pelos chifres, e ele pega aquele cordeiro, né, e sacrifica ao Senhor em lugar do seu filho Isaque. Então olha como esse símbolo, né, do cordeiro ele está atrelado desde o patriarca Abraão. Abraão vai lá, então pega o cordeiro, sacrifica no lugar do seu filho, e isso também é um sinal profético daquilo que iria acontecer no futuro através de Jesus Cristo.
Nós vamos ver que quando Deus estabelece a primeira Páscoa para o povo judeu, ou seja, para o povo hebreu, na verdade, para o povo hebreu, nós vamos ver que Deus ele fala a toda a congregação de Israel que aos 10 deste mês toma cada um para si, ou cada família, né, um cordeiro, né, conforme está lá em Êxodo 12. Então nós vemos que quando Deus ele vem para trazer libertação para o povo de Israel que estava preso lá no Egito como escravos, Deus também estabelece um cordeiro para livrar o povo, né, da escravidão. Então, depois dessa oferta de cordeiro, o povo deixou a pobreza para se tornar um dos povos mais poderosos e prósperos da terra. Nós vamos ver também, né, o símbolo do cordeiro na própria lei de Moisés, quando Deus estabelece para Moisés os mandamentos, né, os estatutos perpétuos, né, Deus ele vai dizer que o povo deveria sacrificar um cordeiro para expiação dos seus pecados. Olha de novo o cordeiro, né, sendo entronizado na cultura, né, e como um símbolo de redenção ou de expiação dos pecados, que também isso simboliza a própria morte do Messias. Então o cordeiro ele representa a ideia de um inocente sendo morto pelo culpado, né? Então essa é a maior bênção sobre a vida de qualquer um dos israelitas, porque quando você fazia parte do povo de Israel, você tinha que cumprir esse ritual anualmente, né? Você tinha que passar por esse processo, né, de remissão de pecados, né? Então era-se oferecido um cordeiro para expiação de cada um dos filhos de Israel. Agora nós vamos ver na vida de Isaías, quando Deus dá uma palavra profética acerca da missão do Messias, que seria como esse cordeiro de substituir, né, o inocente pelo culpado, de substituir o culpado pelo inocente, conforme está escrito lá em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então nós vemos que quando Jesus ele morreu na cruz, ele trouxe redenção, ele trouxe, através do seu sangue, a expiação dos nossos pecados. E é por isso que João Batista ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele foi o Cordeiro perfeito, né, a oferta de paz que o próprio Deus deu em prol de toda a humanidade. Então todo aquele que crê, né, no sacrifício de Jesus tem os seus pecados lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que somos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então o próprio Cristo ele simbolizava essa oferta do cordeiro. O símbolo do cordeiro ele continua, né, até o livro de Apocalipse, quando lá em Apocalipse 5:8 vai dizer: ao que receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostrar-se-ão diante do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos que o símbolo do cordeiro ele é o mais importante de toda a Bíblia, ou seja, de toda a história, porque foi através do cordeiro que veio a redenção para toda a humanidade. O cordeiro ele não é somente um ritual religioso, ele é um símbolo no mundo espiritual. Ele reflete aquilo que o Senhor fez por nós. Então olha como ele é importante. Então todas as figuras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os dias de hoje, que simboliza o Cordeiro de Deus, ele tem muito valor no mundo espiritual. Né? O Cordeiro ele tem esse poder, né, de trazer rompimento, né, no mundo espiritual. Então, por exemplo, a pessoa que está sofrendo por maldição, né, hereditária pode ser quebrado com uma oferta de cordeiro. A pessoa que tem pactos ou que fez alianças, né, ou a família fez alianças com Satanás, né, no seu passado também pode ser rompido através dessa oferta de cordeiro.
né, é feito uma consagração, uma aliança com Deus e selado com essa oferta de cordeiro, né, para trazer esse rompimento no mundo espiritual. Muitos não sabem que a oferta ela tem o peso de sangue no mundo espiritual, porque a oferta ela simboliza o sangue, né? Que quando, por exemplo, muitos dizem, né, tem um ditado popular que dizem assim, eu dei o meu sangue pelo meu salário. Então realmente você trabalhou um mês inteiro para receber aquele salário, você deu o teu sangue. Então no mundo espiritual, né, simboliza sangue, né? O teu dinheiro ele simboliza sangue. Então quando você junta uma oferta, né, de sacrifício e deposita no altar, né, há um rompimento, né, no mundo espiritual, há um peso no mundo espiritual. Isso que essa oferta ela é tão poderosa e eficaz no mundo espiritual, porque quando você oferta, você tem resultado. Nós vamos ver que até no ocultismo, ou seja, no satanismo, na bruxaria, na feitiçaria, eles fazem esse tipo de ritual, né? Eles entendem que no mundo espiritual tem que ter uma moeda de troca, e geralmente as entidades ou os demônios, eles pedem ofertas de sangue ou ofertas financeiras para fazer um trabalho, para destruir uma família, para fechar caminhos de uma pessoa que muitas vezes não tem conhecimento ou não está protegido, né, por Deus nas suas finanças, ou seja, no mundo espiritual. Então eles ofertam no altar do diabo. Então quando a pessoa ela pratica esse tipo de oferta, há um rompimento no mundo espiritual muito grande. A pessoa ela entra num outro nível espiritual. Os próprios feiticeiros, né, eles demandam sangue de animais, né, para selar os seus rituais de magia. Então a gente vê que a oferta, né, a oferta, o sangue, ela tem um valor espiritual muito grande, né? Então, geralmente envolve dinheiro ou sangue mesmo, sangue físico, né? Para selar um pacto, selar ali um trabalho de feitiçaria contra a vida de alguém. É uma lei que o próprio Criador ele criou, uma lei que o próprio Deus criou a respeito. Muitos dizem que são guerras de altares, né, nas nossas vidas, né, assim como aconteceu no caso de Elias, né, que subiu o Monte Carmelo para oferecer uma oferta maior do que a oferta que os filhos de Baal, né, os profetas de Baal ofertaram. Elias foi lá e ofertou uma oferta maior do que a deles. Então a gente vê que a oferta ela tem poder no mundo espiritual. Então uma coisa que a gente tem que entender é que todas as vezes que alguém oferta, né, no altar do diabo, ou seja, no altar dos demônios, né, as forças das trevas elas ganham força no mundo espiritual, elas vão ganhando força no mundo espiritual. E o povo de Deus tem que usar o sangue de Jesus, principalmente uma oferta. Nós vamos ver que quando, né, as trevas, os filhos, né, das trevas, eles ofertam no altar do diabo, no altar do maligno, nós vemos que o mundo espiritual ele se move e as trevas vai ganhando espaço, vai ganhando força, porque eles estão ofertando, né, oferta de sangue ou oferta em dinheiro mesmo, para fortalecer o altar, né, dos demônios e assim obter favores no mundo espiritual. Então, assim como a oferta de sacrifício ela fortalece, né, o mundo espiritual da parte das trevas, assim o povo de Deus tem que ofertar, né, no altar de Deus para que nós venhamos ganhar força no mundo espiritual e combater as trevas através dessa guerra de altares, porque o mundo espiritual ele fica nivelando, né, a respeito, né, quem oferta mais, quem tem mais poder, quem tem mais fé, né, porque eu vejo que muitos filhos do diabo ofertam carros, casas, muitas vezes economias inteiras para destruir a vida de alguém ou para alavancar sua própria vida, e os filhos de Deus não fazem nada, muitas vezes, né, mal ofertam, né, ofertam às vezes migalhas, né. Os filhos de Deus, em vez de ter esse mesmo entendimento a respeito das ofertas, muitas vezes lançam, né, nas ofertas do Senhor, no altar do Senhor, migalhas, né. Então a gente vê que falta entendimento, falta entender o propósito da oferta para que há um rompimento no mundo. Todas as vezes que nós ofertamos um cordeiro, nós estamos fortalecendo, né, o governo do Messias na Terra. Porque quem governa, né, nas regiões celestiais é o próprio Deus. Então, mas quem que governa a Terra? O próprio Jesus diz que
O mundo está no maligno, por quê? Porque existem mais ofertas e sacrifícios ao altar do diabo do que no altar de Deus. Então a gente vê que tem que haver um rompimento. Para haver uma grande redenção em toda a humanidade, nós temos que mostrar que o povo de Deus também sabe ofertar e sabe ganhar na guerra de altares. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.